10 filmes franceses mais populares na França. Hoje vou te dar 10 dicas de filmes franceses muito bons. Então vamos falar de cinema francês. O cinema francês são os maiores sucessos da bilheteria na França dos últimos 30 anos. C'est parti, allons-y! Bonjour afonsados, je suis Emile, je suis français e eu vou te dar dicas que sou nativo francês pode te dar. E esse é o canal Afonsados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. C'est parti! O primeiro filme é Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, que é um filme, uma comédia francesa de 2008 dirigida por Danny Boone e que se tornou a produção francesa mais assistida de toda a história. No Portugal, o filme se chama Bem-vindo ao Norte e no Brasil se chama A Ribeira Não É Aqui. Bienvenue chez les Ch'tis é o segundo filme mais visto da história na França, depois do Titanic, que não é um filme francês, com mais de 20 milhões de entradas. O filme conta a história do Philippe, interpretado por Cadmerade, que é um funcionário do sul da França, dos Correios do sul da França, que tem que se mudar pelo norte da França, ou seja, pela região Nord-Pas-de-Calais, que hoje em dia se chama a região Hauts-de-France. Então trata de todas as diferenças culturais e do choque cultural que pode acontecer quando uma pessoa do sul da França pode se mudar no norte da França. Então, através do Philippe, você vai descobrir essa região do norte da França e também os habitantes que se chamam les Ch'tis. Je suis ch'ti, por exemplo, eu sou de Lille e eu sou do norte da França, sou de Hauts-de-France e eu sou ch'ti. Então, obviamente, eu recomendo muito esse filme Bienvenue chez les Ch'tis. Primeira dica. Nesse filme você vai também descobrir o que é o ch'ti, a língua ch'ti, ou seja, que é um dialeto do norte da França. T'es prêt, Biloute? O segundo filme francês mais visto na França é Intouchable. Intouchable, ou seja, Intocáveis em português do Brasil e Amigos Imperdíveis no Portugal. Esse filme é uma mistura entre comédia, drama, cinebiografia, que foi escrito e realizado por Olivier Nakache e Eric Toledano, com François Cluzet e o famoso Omar Sy. É um filme de 2011. E esse filme é baseado num livro autobiográfico que se chama Le Second Souffle. Esse filme conta o encontro e a história de amizade entre um milionário tetraplégico e seu acompanhante, que é um homem da periferia, entre Philippe e Driss. É um filme bacana que eu aconselho para você que quer aprender a entender o francês da vida real. O terceiro filme francês mais visto na França é Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Astérix et Obélix Missão Cléopâtre, que é um filme de 2002 do diretor Alain Chabat, com Christian Clavier no papel de Astérix e Gérard Depardieu no papel de Obélix. E o segundo filme com atores reais, baseado no desenho quadrado Astérix, criado por René Goscinny e Albert Uderzo. Nessa aventura, a rainha do Egito, Cleopatra, faz aposta com o Júlio César. Ela acredita que ela pode criar um templo em tempo recorde. Por isso, ela vai precisar de um arquiteto, o arquiteto número bis, estrelado pelo genial Jamel, mas ele vai precisar de ajuda também, porque os romanos são muito chatos e ele quer destruir os templos. Então, ele vai ter que ligar o Astérix e Obélix. Esse filme é um dos meus preferidos. É muito engraçado, acho que é um dos mais engraçados que eu conheço do cinema francês. Recomendo bastante também. O quarto filme francês mais visto na França se chama Les Visiteurs. Les Visiteurs, os visitantes. Esse filme é também uma comédia e fantasia do Jean-Marie Poiret. É um filme de 1993. É um filme bem diferente, muito engraçado, que conta a história de um cavaleiro do século XII e seu servo que precisam viajar no tempo até a sociedade moderna, ou seja, 1993, na época. Imagina a confusão, é muito legal. E com o Jean Reno e o Christian Clavier, dois atores famosos na França também. Através desse filme você vai também poder viajar no período medieval na França, porque uma parte desse filme foi realizado na Cité de Carcassonne. Cité de Carcassonne. O quinto filme francês mais visto na França se chama Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Que mal eu fiz a Deus. Em português. É também uma comédia, é também um filme muito engraçado, trata-se das diferenças de religiões, então vai ter muito preconceito, vai ter muito clichê. É a história de um casal, Claude e Marie, que são dois católicos, e que cada um dos seus filhos vão casar com uma pessoa de uma outra religião. Então, choque cultural de novo.
Esse filme de 2014 tem também uma suite, tem um segundo filme que se chama Qu'est-ce qu'on a encore fait, un bon Dieu, que saiu faz pouco tempo. Recomendo também. O sexto filme francês mais visto dos últimos 30 anos se chama Les Bronzés, Trois Amis pour la Vie. Literalmente significa Os Bronzeados, Três Amigos para a Vida. É um filme francês do Patrice Lecomte de 2006 e conta a história das relações de amizade entre as pessoas. Na verdade, é o terceiro filme, então, ou seja, já tinha dois que são, na minha opinião, muito melhor do que esse terceiro, Les Bronzés 1 e Les Bronzés 2, Les Bronzés Font du Ski se chama. Les Bronzés Font du Ski é meu preferido dessa trilogia. Número 7, Taxi 2. Taxi 2. Acho que o filme no Portugal e no Brasil tem o nome de Taxi 2. E também uma comédia, mas essa vez uma comédia de ação e tem também um lado policial nesse filme. É muito legal, muito engraçado. Tem o Sami Nasseri e o Frédéric Diffenthal. Esse filme conta a história de um policial que conta com a ajuda de um motorista de táxi para tentar resgatar o embaixador da defesa do Japão e sua namorada, que foram sequestrados por uma gangue de criminosos orientais. Se você gostar desse filme, Taxi 2, tem que saber que existe o Taxi 1, obviamente, tem o Taxi 3, Taxi 4, Taxi 5. Espero que eles vão parar, porque o melhor, na minha opinião, é o 2 também. O primeiro e o 2. Número 8, Le Dîner de Con. Le Dîner de Con. Conhecido no Brasil como O Jantar dos Malas e no Portugal como O Jantar de Palermas. Esse filme é também uma comédia de 1998, escrito e realizado por Francis Weber. Na verdade, é a adaptação da peça de teatro desse mesmo cineasta. Conta a história do Pierre Brochand, que é um editor rico e famoso, que todas as quartas-feiras ele e seus amigos realizam um jantar dos bobocas, das babacas. O princípio é simples, cada um leva para jantar um boboca e aquele que descobriu o boboca mais completo é declarado vencedor. A lição moral desse filme é excelente, mas não vou dar spoiler, tá? Eu me lembro que quando assisti esse filme, faz tempo já, eu caí de rir literalmente no cinema. Muito engraçado, eu recomendo também. E bem francês, é um humor bem francês. Se você quer saber mais sobre a cultura francesa, você tem que conhecer esse filme. Le Dîner de Con. O nono filme, com certeza você já conhece, se chama Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Ou seja, o fabuloso destino de Amélie, ou de Amélie Poulain, depende se você já assistiu no Brasil ou no Portugal. É um filme de Jean-Pierre Jeunet, de 2002, com a atriz famosa Audrey Tautou, que virou famosa depois desse filme. Se você ainda não assistiu esse filme, conta a história da Amélie, que é uma menina do interior que se muda para Paris, ela trabalha num café, e um belo dia ela descobriu uma caixinha que estava escondida no apartamento dela, e ela começou a procurar o dono dessa caixinha. E a partir daí, sua perspectiva de vida muda radicalmente. E o destino de Amélie. Se você gostar desse filme, a gente fez um curso, uma aula completa sobre um trecho do filme Amélie Poulain. Basta clicar no izinho. O 10º e último filme francês mais visto na França dos últimos 30 anos se chama Les Choristes. Les Choristes. Não pronuncia Les Choristes, não. Les Choristes. No Brasil conhecido como A Voz do Coração e no Portugal como Os Choristas. Essa vez é um filme mais drama do que comédia, com o ator Gérard Jugnot, é um filme de 2004 do realizador Christophe Baratier. Conta a história de um regente de orquestra que relembrou o professor de música que influenciou sua vida em um colégio interno e fez ter um propósito. Você quer um filme bônus? O 11º filme se chama La Famille Bélier. La Famille Bélier, a família Bélier. É um filme de comédia dramática francês realizado por Éric Lartigot. É um filme de 2014. Conta a história de uma adolescente que se chama Paula e que vai enfrentar todas as questões comuns da sua idade. O primeiro amor, os problemas da escola, as brigas com os pais. Mas sua família tem algo diferente. Seus pais e seu irmão são surdos. Lembrando, gente, que é muito bom assistir filmes em francês para você melhorar seu entendimento do francês. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do Guia Afranceados, como aprender francês em 7 passos. Dentro você vai achar também dicas de pronúncia, dicas de fonte para você estudar francês. Basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão. Você vai receber o Guia Afranceados mais 2 bônus na sua caixa. E a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine et bon film!